Estamos de volta com o programa Municípios em Ação. E temos hoje em nosso estúdio a jornalista e radialista Lisiane Moura. Muito obrigado, Lisiane, pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia, Renato. Bom dia, Marcelo. Bom dia. E também o professor e escritor, especialista em administração pública e legislação do trânsito, o professor Marcelo Lessa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Renato. Bom dia, Lisiane. Marcelo Lessa, conforme a quantidade de e-mails que vieram em função do programa passado, a pergunta é o seguinte: qual é o objetivo da lei seca? Bom, o objetivo principal da lei seca é a lei 11.705 e o objetivo principal dela, Renato, é diminuir o índice de acidente de trânsito provocados pela embriaguez. Né? As pessoas que se embriagam ou que fazem ingestão de bebida alcoólica e dirigem depois disso. Existe levantamento que já comprovava que o maior índice hoje de acidente de trânsito está relacionado à ingestão de bebida alcoólica e depois à direção do veículo. Então é para diminuir o número de acidentes de trânsito relacionado à direção e embriaguez. Agora, Lessa, quais são as punições para os infratores? Bom, existem duas formas de punir para quem está dirigindo alcoolizado. Tem um teor alcoólico. Então você pode praticar infração ou praticar crime, dependendo da quantidade de álcool que você tem no sangue. Se for acima de 2 decigramas de álcool por litro de sangue, vai de 2 até menos de 6 decigramas. Ali você está praticando só a infração. Ah, mas o que significa isso, Lessa? Seria uma latinha de cerveja, por exemplo, ou um cálice de vinho. Você estaria na infração. Agora, se ultrapassar 6 decigramas de álcool por litro de sangue, aí você já vai estar cometendo crime. Para quem pratica infração, é uma infração gravíssima, prevista a suspensão do direito de dirigir, já estipulando 1 ano, já está suspenso, no caso, ficará suspenso por 1 ano, e uma multa de R$ 957. É recolhida a habilitação na hora e o veículo é retido, porque o condutor não poderia continuar dirigindo. Isso é para infração. Agora, crime, a pessoa, se tiver acima de 6 decigramas, além da infração, tem a prática do crime, que ele vai responder por um crime de 6 meses a 3 anos de detenção. Agora, quando é permitido, no caso, dirigir, então, depois de beber, no caso? Não tem como. Não tem como. Não tem você... quantidade nenhuma. Não, porque na verdade, qual é a tolerância? Não tem tolerância. Existe sim. Por que eu falei acima de 2 decigramas de álcool por litro de sangue? Porque, na verdade, não é nenhuma tolerância, é o erro do próprio equipamento. O equipamento ele pode ter um erro. E aí, por isso, tem essa margenzinha de 2 decigramas. Então, na verdade, o Renato, é a tolerância zero mesmo. A lei seca é a tolerância zero. Por isso que é lei seca. Agora, Lessa, se eu comer um bombom com licor, eu posso ser reprovada no teste? Pode ser sim, pode ser reprovada, pode acusar, porque você comendo aí 2 bombons, né, com certeza vai acusar lá no equipamento, devido à quantidade de licor que tem presente no bombom. E aquele antisséptico bocal, né, no caso o bochecho, que contém álcool, também vai... Existem alguns antissépticos que você usa, mas ele contém álcool para matar as bactérias na boca. Se nesse caso você utilizar, pode ser reprovado também. Só que nesse caso aí, se você tem consciência que você não bebeu e fez uso desse antisséptico, o que você tem que fazer? Lá na hora, se tiver água, alguma coisa, você passa água na boca, ou então aguarda por uns 20 minutos e faz um novo teste. Até explica para o agente que você não ingeriu bebida alcoólica, mas que você usou esse tipo de produto. E eu sou obrigada a fazer o teste do bafômetro? É obrigada, você não é obrigada. Na verdade, isso já é uma discussão antiga. Eu sou obrigado, não sou obrigado. Então a lei ela é um pouco mais flexível, agora ela está mais rígida. Mesmo que você não queira fazer, você pode se recusar, pode, porque no Brasil você tem um livre-arbítrio, você não vai produzir provas contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Só que em você se negando a fazer, há outros meios do agente comprovar que você está em estado de embriaguez ou que você fez ingestão do álcool, pelas características, pelos sinais. Então o próprio agente pode preencher um formulário dizendo que você se negou, mas que as características, os sinais indicam que você fez o uso de bebida alcoólica. Ou então te encaminhar para a polícia judiciária para fazer um laudo médico comprovando que você ingeriu álcool. Se, por exemplo, o condutor do veículo está em condição, está bêbado, está caindo, e aí o que ocorre? Ele é preso, o veículo é removido, como é que acontece com ele? Se ele está sem condições nenhuma, então ele já deve estar na prática do crime. A tendência aí é que ele seja encaminhado à delegacia, ele vai ser encaminhado à delegacia porque tem a prática do crime, onde ele vai responder a um crime
né, de dirigir alcoolizado, dirigir embriagado, um crime que vai de 6 meses a 3 anos de detenção, então é um crime afiançável, depois pode-se pagar a fiança, ele sair e responder em liberdade, mas nesse momento o veículo já é apreendido, na verdade não é nem apreendido, é retido, porque a autoridade de trânsito não está no local, então o veículo vai ficar retido e um condutor habilitado pode se apresentar e levar o veículo. E a habilitação dele vai ser recolhida, encaminhada ao Detran, para que se inicie um processo de suspensão, porque ele vai ser suspenso do direito de dirigir também. Agora, Alessa, a lei seca existe só no Rio de Janeiro ou é no Brasil todo? É no Brasil todo, porque a lei é federal, é a lei 11.705, é uma lei federal, só que no Rio de Janeiro existe o projeto, né, esse projeto Lei Seca, que foi feita pelo Detran, né, pelo governo do estado. Então é um projeto criado dentro do estado, onde eles montaram equipes específicas fazendo esse monitoramento. Então eles fazem a Operação Lei Seca. Então é chamado projeto Operação Lei Seca. Mas a Polícia Rodoviária Federal, ela também faz a operação de bafômetro. Todas as viaturas da Polícia Rodoviária Federal são equipadas com etilômetros, que são os equipamentos que fazem o teste para saber o grau de embriaguez ou não, ou se você está embriagado ou não. E aí, em caso de suspeita, porque o policial, na Operação Lei Seca, eles acabam por trabalhar estatisticamente, porque na Lei Seca eles têm que provar, você tem que mostrar quanto, não sei se vocês já passaram, eu já passei na Lei Seca, tenho até aqui na minha carteira aqui o testezinho que eu fiz lá do bafômetro. Então lá eles acabam trabalhando estatisticamente para ver quantas pessoas eles abordaram. Então entra naquela filinha, todo mundo fazendo o exame, e aquele que for pego já vai ser autuado ali. Agora a Polícia Rodoviária Federal acaba não trabalhando muita operação, até faz operação em conjunto com o Detran, na Operação Lei Seca. Mas na Polícia Rodoviária, a tendência e a orientação é para que as viaturas estejam circulando e em abordando um condutor. E havendo suspeita de ingestão de bebida alcoólica e de embriaguez, aí sim vai submeter aquele condutor ao teste de etilômetro. Lessa, por exemplo, essas festas que ocorrem, geralmente o adolescente pega o carro escondido até do pai, embriaga, bate, acontece esses acidentes todos. O que ocorre? Os pais são presos? Os pais são responsabilizados, né? Chegar a ser preso não seria o caso, mas são responsabilizados, porque tem que ver se o pai permitiu ao adolescente, ao filho, para sair com o veículo, ou se ele, na verdade, o filho pegou o carro escondido. Então, há várias hipóteses, tem que ver o caso concreto. Mas, com certeza, o pai é responsabilizado se o filho menor de idade estiver embriagado e dirigindo o veículo, ou mesmo que não seja, de repente, até menor de idade, mas se o veículo for de propriedade do pai e estiver na mão do filho, e o filho se envolver em qualquer tipo de acidente, ou até se for um carro emprestado, o pai também pode ser responsabilizado se, por acaso, a habilitação dele não for compatível com o carro, ele não for habilitado, ou tiver vencido a habilitação. Então tem que se tomar cuidado aí na hora até de emprestar o carro, mesmo que não seja filho, mas que seja um amigo qualquer. Lisiane, nós recebemos uma grande quantidade de e-mails a respeito de carros roubados. Isso é importante a gente poder tirar essas dúvidas, né? Com certeza, é importante que quem está assistindo e quer tirar dúvidas, envie as perguntas para o e-mail, né? Tranquilo. Marcelo Lessa, quero agradecer, né, por todas essas dúvidas que você tirou. Sem dúvida, semana que vem nós teremos aí todas essas respostas em função das perguntas que foram encaminhadas, não é isso, Elisiane? Isso, e se quiser também mandar direto para mim as dúvidas, tem o Facebook, tem o Orkut, tem o Twitter, pode mandar que a gente... Contato direto com o Marcelo Lessa. Contato direto comigo, a gente responde aí as perguntas, tá bom? Ok. Marcelo, muito obrigado pela sua participação.